Oi, Renan, tudo bem? Então, como você já havia comentado e solicitado, eu refiz todo o cálculo do final para o começo para descobrir o que estava errado. Uma das coisas que eu notei que estava errado era a ASH-R5 2017-2018, que nesse caso aqui, do cálculo 1, ele estava com o número invertido. E aí, isso estava afetando o valor final. Quando eu corrigi esse número baseado nos valores das curvas que eu tenho guardado, esse valor ficou muito mais próximo com o valor de 2016, 2016, 2017, o que faz mais sentido na minha cabeça. Aí eu fiz num documento à parte. Por que eu fiz num documento à parte? Porque eu estava começando a ficar confusa com todos aqueles valores que eu tinha lá naquele documento Excel gigante. Então eu fiz a parte só para me ajudar a pensar. Aí eu fiz exatamente o que eu havia feito. Todos os teores de hash, massa de hash e acúmulo de hash. Aqui com a alteração, né, que ficou com um valor muito mais próximo e muito mais aceitável. Aí aqui embaixo, como eu havia feito essa troca, eu refiz o cálculo do PFP, mas o resultado saiu mais ou menos igual, então não foi de fato afetado. Com relação à biomassa, eu fiz exatamente o que eu fiz da outra vez. Não exatamente, eu fiz algumas alterações. Eu calculei o acúmulo da biomassa total, daquele jeito que a gente havia conversado, que era haste R5, folha R5, vagem R8, grão R8. Deu esse valor em miligramas por metro quadrado e daí eu converti para quilogramas por hectare. Aí eu fiz um gráfico só para saber como é que era, né? Para saber como é que ele ficava. E ele ficava assim. Aí, o que, que eu fiz? Eu subtraí o valor do acúmulo dos grãos pelo acúmulo da biomassa total. E aí eu fiz esse cálculo aqui. E converti para quilograma por hectare e fiz o gráfico. De uma forma geral, esses valores estavam baixos. Aí, para tirar a dúvida, eu fiz exatamente o primeiro cálculo de biomassa total, só que só com valores de R5. Ou seja, haste, folha e vagem R5 e somente o grão do R8. Aí eu fiz o que eu fiz com a biomassa menos os grãos, só que somente biomassa de R5 ficou aqui, e o valor continuou baixinho, 10. Esse aqui ficou um pouquinho mais alto, porque ele chegou na casa dos 20, 30, o que o outro só chegou até a casa dos 15, porque a R5 tem um pouquinho mais de nitrogênio, né? Tem mais clorofila e tudo mais. Aí, para tirar a prova real mesmo, o que, que eu fiz? Eu fiz exatamente o mesmo cálculo, só que só com valores de R8. Haste, folha, vagem, R8. Mas a haste R8, ela só tinha o valor de 2016, 2017. Só que eu tinha o valor de massa de 2017, 2018. O que, que eu fiz? Eu peguei o valor do teor de N de 2016, 2017, calculei com a massa 2017, 2018 e com o resultado eu calculei esse acúmulo de biomassa em 2017, 2018. Isso aqui foi só para tirar a prova real mesmo. Eu não vou fazer nada com isso, até porque não tem valor suficiente para isso. Então, aqui nesse rosinha, eu fiz exatamente a mesma coisa, acúmulo da biomassa R8 menos o valor dos grãos, e como a gente já esperava, esse valor é extremamente baixo, não passa do 10, né? E o gráfico ficou assim. Aqui eu também fiz um gráfico, o gráfico ficou dessa forma, e aqui o gráfico ficou dessa forma que a gente consegue ver. O que, que eu estava fazendo? Eu estava lendo alguns papers para ter embasamento nesse argumento, porque eu não consegui encontrar nenhuma forma de subir esses valores. Aí eu encontrei um... Ai, caramba, o que, que eu fiz? Eu encontrei um documento que eu acabei de fechar, que eu tinha deixado aberto, mas depois eu te mando, da Elsevier. É esse aqui, esse aqui. Esse da Elsevier, que diz que o grão ele comporta de 70 a 90% do valor total de nitrogênio da planta. O que faz sentido, porque quando a gente calcula o valor de nitrogênio, a porcentagem de nitrogênio que tem nesse primeiro cálculo de biomassa total, que foi R5 e R8 no cálculo, ele fica na casa de 93, 95 no máximo, em alguns casos até 85% do valor de nitrogênio total. E aí, tanto os papers que você me mandou, que é esse aqui da Song e esse daqui do Salvagiote, eles calculam
que a quantidade de nitrogênio, ela fica na casa dos 100 até uns 400 quilogramas por hectare. Tem aqui nesse gráfico dela, no gráfico não, nessa tabela dela, deixa eu mostrar. Tá bem aqui embaixo. Deixa eu ver. Não é essa, é a tabela 4. Tabela 4, Nitrogen Recovery Efficiency. Aqui ela mostra que fica na casa dos 170 kg por hectare e o do Salvagiote fica na casa dos 400 kg por hectare. O que eu encontro aqui, que é a biomassa total. Ele fica em torno dos 100, 200 kg por hectare, mais ou menos, dependendo da cultivar. Então, o que eu suponho, minha hipótese para isso? Os cálculos que a gente tem em papers publicados, eles são todos considerando o acúmulo de grãos, entendeu? Eles não consideram somente a biomassa da palha. E é por isso que a quantidade de nitrogênio que aparece é tão alta. E aí, quando a gente tira o grão, ele cai em cerca de 90% a quantidade de nitrogênio. E é por isso que a quantidade de nitrogênio em quilogramas por hectare fica tão baixa. E essa é a minha hipótese gerada a partir dessas 2 semanas de pesquisa e cálculos. Porque eu refiz esses cálculos, eu olhei todas as unidades e eu refiz tudo, do princípio ao fim, 2 vezes, e eu não consigo entender porque deu tão baixa, a não ser esse argumento que eu te dei. Aí você me corrija se eu fiz alguma coisa errada, se eu interpretei alguma coisa errada ou se realmente o que eu interpretei tá certo, tá bom? Obrigada, Renan, por tudo e até. Beijo.